Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa catequese, a doutrina cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E agora, ok? Tá saindo o som? Obrigado, Cláudia Paulina. Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade. Já estamos na 20ª aula de doutrina cristã. O nosso credo, já estamos no finalzinho, no 11º artigo da nossa profissão de fé. E o tema é a ressurreição, a ressurreição da carne. Vamos ver o dogma da ressurreição e qualidades dos corpos gloriosos e dos condenados. Vamos ver, tá bem? Nesta aula. Depois eu coloco a descrição aqui nesta aula para a gente acompanhar. Para ficar longe do pecado, muito nos ajuda o pensamento da presença de Deus, a cuja vista não escapa o segredo dos corações. Auxilia-nos também, como nos ensina a Escritura, a consideração dos novíssimos, ou últimas coisas, isto é, aquilo que nos espera no fim desta vida e no fim do mundo. 4 são os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No final da aula de ontem, a gente já contextualizou a 19ª aula. Terminei já apontando para aquilo que seria esta 20ª aula. Mas atenção, neste número 60, nesse parágrafo, tem três aspectos importantíssimos para destacarmos e aprofundarmos um pouco. A primeira coisa é, veja, se tivermos e se mantivermos o pensamento no Senhor, também temos a sua presença. O que é oração? É justamente corações ao alto. Se o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa intenção, mesmo fazendo as nossas atividades cotidianas, porque devemos trabalhar para o nosso sustento, para a nossa dignidade. Mas se fizermos tudo isso, mesmo no mundano, mesmo no profano, atenção, se nós mantivermos o nosso coração em Deus, nós estamos na presença de Deus e Deus também está conosco o tempo todo. É a primeira coisa. Oração é desejar Deus. A oração é estar com o coração ao alto. A segunda coisa é que, veja, Ele nos auxilia. Ele nos auxilia o tempo todo. A convicção que eu não estou sozinho. Deus está, com seu olhar amoroso, com seu olhar de ternura, com seu olhar de misericórdia, olhando, acompanhando, veja, com sua mão de bênção e de graça sobre a minha vida e sobre também os meus. Não olharmos como Deus perseguidor, como Deus castigador, porque na Idade Média se tinha uma mentalidade que Deus via tudo. É bem verdade, não é? Mas esse Deus que vê tudo, o grande olho de Deus que vê tudo, é como se Deus vê tudo
para nos castigar, para nos punir, para nos condenar. Não, Deus vê tudo porque Ele nos auxilia. Deus vê tudo porque nós somos filhos. Deus tudo porque Ele quer o melhor, porque Ele é o sumo bem e Ele nos ampara com sua bênção e com a sua graça. E a terceira coisa é justamente pensarmos nos noviços, ou seja, é uma doutrina da teologia dos últimos tempos. Isso quer dizer escatom, escatologia. E são os 4 temas que, infelizmente, deixamos de falar, deixamos de catequizar, deixamos de pensar, de meditar. Primeiro tema é o tema da morte, segundo é o tema do juízo, terceiro o tema do inferno, quarto o tema do paraíso, à eternidade. E vamos ver isso agora, tá certo? O dogma da ressurreição por primeiro. Ressurreição da carne quer dizer que o nosso corpo, no fim do mundo, se recomporá e se há de reunir a alma para participar com ela do prêmio ou do castigo. Isso é importantíssimo entendermos na nossa doutrina cristã católica, não é? Que é a teologia moral também. Vejam, quando nós morremos, imediatamente a nossa alma é julgada. É julgada. E o que constitui a nossa alma é a psique, que é constituída por inteligência, vontade e liberdade. Constitui a nossa alma. Ela é julgada automaticamente. Isso se chama juízo particular, que cada um de nós e todos nós vamos passar. Acreditando ou não, veja, querendo ou não, sendo consciente ou não. Isso não depende de nós, independe de nós, certo? E quais são os lugares depois da morte? Primeiro tema já da morte. Quais são os lugares? Céu, inferno e paraíso. São 3 lugares aqui. Estão vendo os 3 dedos, né? Aqui céu, purgatório e inferno. Tá certo? Automaticamente. Agora, existe uma distinção. Sabemos que inferno é castigo eterno. Certo? Purgatório é punição temporária, porque estando no purgatório já é certeza de salvação. Certeza de salvação. É uma casa de passagem que Santo Agostinho, no século V, pedia ao menos para ir para o purgatório. E céu é prêmio eterno. Veja, salvação, felicidade, bem-aventurança eterna. Deu para entender, não é? É essa distinção, certo? Vamos lá. E, veja, aí você pode estar se perguntando, mas por que se chama juízo final? Então, o juízo final é quando ele virá a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, como ele disse, os anjos subindo e descendo, e ele vem como juiz. É a definição, não é? de toda a criação, de todo o universo, de todo o cosmo. Todo o cosmo. Então, os corpos vão ressuscitarão, não é? Haverá a recomposição, independentemente se você foi sepultado sem a cabeça, se foi sepultado sem o braço, se foi sepultado sem a perna. Muitas pessoas morrem por acidente, até a doença, por exemplo, a diabetes, mutilados, independentemente. Certo? Seu corpo vai se recompor, se restituir totalmente pela força daquele que te criou. Não é? E aqui nós temos esta prefiguração já em Ezequiel, capítulo 37, quando Deus pede para o profeta Ezequiel, no grande cemitério, a céu aberto,
profetizar contra os ossos ressequidos e ele se restitui. Se restitui, toma vida. Toma vida. Toda a estrutura óssea, não é, esquelética, e depois toda a composição fibrosa, não é, carnosa, como nós chamamos assim. E este juízo, veja, de uma vez que a nossa alma já foi julgada particularmente, esse juízo é chamado universal e é um juízo não diferente, mas, veja, um juízo não vai mudar. O que aconteceu a primeira vez no particular não vai mudar com o universal, mas vai ser, não é, o juízo mais solene. O juízo solene e definitivamente. Tá certo? O juízo definitivo. E aí, atenção, a novidade desse juízo é que não haverá mais casa de passagem, que não haverá mais purgatório, somente céu ou inferno. Tá certo? O purgatório é uma criação de Deus dentro da sua misericórdia no tempo da graça, para que aqueles que ele não quer perder ninguém, não quer perder ninguém, então aqueles que morrerem e forem dignos da misericórdia vão para o purgatório. Esperando, alguns podem sair bem antes da segunda vinda, mas na segunda vinda será tudo definido, tá certo? Deu para entender, não é? Vamos avante. Então, Deus quer a ressurreição da carne para ser completa a vitória de Cristo sobre a morte e para que nosso corpo, que foi instrumento da alma no exercício das boas ou mais obras, tenha também parte no prêmio ou na pena. Então, a primeira coisa aqui, não é? A ressurreição dos corpos expressa a dignidade e confirma isso, né? Aquele que ressuscitou também de corpo e alma e na ascensão levou esse corpo, levou a nossa humanidade. A ressurreição do corpo justamente é para, veja, não é? Deus está planificando aquilo que fez no seu Filho Jesus. Todos nós. É a condignidade aqui. Vamos avante. A Escritura abertamente afirma esse dogma no Velho e no Novo Testamento. Jó diz, olha mais um fundamento, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia, veja, ressurgirei da terra e serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei o meu Deus. Jó, capítulo 19, versículos de 25 a 26. Aqui está um fundamento claríssimo que Jó diz. No Antigo Testamento, viu? Ele já aponta para a escatologia. Ele já aponta para o juízo final. Também Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz: a multidão dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbio. Não é? O opróbio, que terão sempre diante dos olhos. Aqui ele diz a questão do céu e o inferno. Não é? Jesus Cristo, mais tarde, nos diz: vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que obraram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que obraram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28. Hoje nós vivemos num tempo, infelizmente, que não se fala mais, né? A sociedade, o mundo, pós-modernos,
século XX, não quer nem, veja, nem supor que existirá condenações, não é? Por isso que é um mundo que foge, um mundo que não admite esse tipo de reflexão, de meditação. E é um mundo que fica totalmente vulnerável, porque aqui não depende da gente. Querendo pensar ou não, a gente não vai escapar disso. Já é dogma e já foi, veja, determinado. Não está no nosso poder, na nossa liberdade, tá certo? E por isso que é mais inteligente e sábio a gente pensar para se proteger, a gente pensar para se resguardar, a gente pensar para ser fiel, obedecer. Tá certo? Porque não podemos dizer no último dia, eu não sabia, né? Eu não pensava que era assim, eu sou inocente. Não podemos mais. A razão nos demonstra a conveniência da ressurreição, não é? Porque, como dissemos, é justo que o corpo, instrumento que foi da alma, ao praticar as boas ou más obras, tenha de par o castigo ou prêmio. B. Porque a alma foi criada para ser unida ao corpo, e lhe convém que, após breve separação, se reúna a ele. Essa é o dogma, é o pensamento, e esse é o dogma da Santa Igreja Católica. O dogma da ressurreição faz que a Igreja circunde, veja, de amoráveis cuidados os corpos dos defuntos. Por isso que a Igreja tem todo o cuidado, né, com o cemitério. Cemitério quer dizer dormição, não é? E todo o respeito à dignidade com quem lá jaz está. Justamente na perspectiva escatológica do último dia, da ressurreição dos corpos, né? Todos serão e todos ressuscitarão. É essa a dignidade, independentemente daquilo que nós fizemos aqui, né? Padre, mas lá tem muitas pessoas que passaram a vida aqui, né, fazendo absurdos, barbaridades, pessoas violentas, assassinas, criminosos, traficantes, e assim, é uma lista, é uma ladainha de coisas terríveis, né? Independentemente. Aquelas pessoas, as almas já foram julgadas, não é? E no último dia serão, vejam, julgadas. Não depende mais de nós. O que depende de nós é rezarmos, pedirmos misericórdia, porque a morte não faz pensar nela mesma. A morte faz pensar na vida, não é? Como eu estou vivendo esta vida, dada por Deus, querida por Deus, cuidada por Deus, preservada por Deus, amada por Deus. Como eu estou dando sentido à minha vida, não é? Como eu estou caminhando com ela, com essa vida, eu estou caminhando para o céu ou para o inferno? Eu estou caminhando para o céu ou para o purgatório? O que é que eu estou fazendo? As minhas obras, não é? Elas são boas ou são más? Veja, eu estou planificando a minha vida, então a morte não faz pensar nela mesma, no absurdo, na tragédia que é, e dependendo de alguma forma ou modo que se morre, então é terrível, certo? Mas mesmo neste terrível, neste absurdo, nessa tragédia, pensemos na nossa vida. Pensemos na nossa vida. Vamos avante. Realizadas as preces das exéquias, são sepultados no cemitério, isto é, dormitório, ou lugar de repouso,
onde dorme o sono da paz, até o dia em que acordarão. Por esse motivo, a igreja se opõe à cremação dos cadáveres, salvo em casos de absoluta necessidade. E a quem dispõe ser cremado não lhe concede sepultura eclesiástica, salvo se arrependeu antes de morrer. Certo? Hoje a igreja foi desenvolvendo nessa teologia, no pensar do crematório. Mas mesmo assim, o cristão católico tem que dar as razões pelas quais eles ou elas querem ser cremado. Tá certo? Existe cada caso é um caso, não é? E precisa que a igreja acompanhe os familiares, não é? Que querem cremar, haja vista o ente, não é? Expressou o desejo de ser cremado e dá as razões. A igreja acompanha, tá bem? Se não for desespero, não é? Se não for incredulidade da questão da vida eterna, da ressurreição, não é? E se for desespero, porque com a morte tudo se acaba, e aí não adianta, e ao mesmo tempo, não é? Desvalorização do corpo, não ver como um bem. Vamos avante. Então, temos agora o segundo ponto deste artigo, né, 11 do nosso credo. Qualidades dos corpos gloriosos e dos condenados. E aqui é interessante também, só nesse título, viu, Denise Maria, que está dizendo muito bom saber. Só nesse sentido, veja, em algumas pessoas que nós chamamos de santas, que deram sinais de santidade, não é? Deus resplandece a sua glória com corpos incorruptos. Não é? Se a pessoa crema o seu corpo, como Deus vai resplandecer a sua glória? Veja, como poderá dar sinais de incorruptibilidade, não é? Como vai dar sinais? Então, Deus, ele resplandece a sua glória em corpos incorruptos, justamente para dizer que ainda existem sinais autênticos de santidade, que ele, não é, ainda acompanha, auxilia os seus filhos e sua presença na terra. Sua presença na terra, de graça e de bênção. Um corpo incorrupto é o maior sinal da presença de Deus no mundo. Apesar de todas as agrúrias, apesar de todas as tristezas, as angústias, apesar de toda a violência, de toda a corrupção, que a gente está vendo isso, né? Nem precisa enumerar aqui, você já sabe. Veja, em um estado mais, em outro estado menos, em um país mais, outro país menos, mas isso está quase, infelizmente, generalizado. E que nós confiamos, a nossa esperança, que não decepciona, como diz o apóstolo Paulo, está em Deus, está no Senhor. E nós olhamos para Ele e olhamos para esses sinais que Deus, apesar, veja, de tanta injustiça, apesar de tanta indiferença, apesar de tanto paganismo, apesar de tanta heresia, apesar dos pesares, Deus ainda continua. Não desistiu de nós. Não desistiu de nós. Não desistiu do mundo. O seu amor é fonte, é imenso. E é isso que nós temos que nos apegarmos, dar sentido à nossa vida, dar sabor à nossa vida e não desistir. Não é? É uma dor para nós padres
e ainda padres cometendo suicídio. Antes de ontem, não é? Um padre, o Marcos de Curitiba, passionista, tirou a própria vida. Eu não posso julgar, eu não posso condenar, eu não posso dizer que foi falta de fé, eu não posso dizer que foi frustração, eu não posso dizer que foi medo, eu não posso dizer que foi pecado mortal. Eu não posso dizer. Eu não tenho conhecimento de causa, eu não posso julgar, só Deus. Mas o que eu posso fazer, que você também pode fazer, é orar, é rezar, é entregar este servo de Deus, esse filho de Deus, nas mãos de Deus, no colo de Nossa Senhora, e que tenha misericórdia dele. Continue tendo misericórdia dele. Porque não são apenas os padres, mas médicos que estão cometendo suicídios, psicólogos que estão cometendo suicídio, psiquiatras que estão cometendo suicídios. Veja, orarmos, rezarmos por estas pessoas. Então, todos ressuscitarão, diz São Paulo, mas nem todos serão mudados ou transformados na glória. Na glória, né? Nem todos verão a Deus. Todos ressuscitarão, mas nem todos verão a Deus. Nem todos vão para os céus. Infelizmente, esta é a grande vontade de Deus, que todos se salvem, mas infelizmente todos não irão se salvar. Infelizmente. Oremos, rezemos pela conversão do mundo, pela conversão dos pecadores. É o maior bem que podemos fazer a uma pessoa. É o maior presente que podemos dar a uma pessoa. É pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo, a conversão dessa pessoa. Os corpos dos eleitos serão impassíveis, isto é, isentos de dores e da morte. Luminosos ou resplandecentes como a luz, ágeis como o pensamento em transportar-se de um lugar para outro. Sutis e espirituais, de modo que não encontrem obstáculo algum na matéria, como a luz não encontra obstáculo em passar através do vidro. Os corpos dos condenados, pelo contrário, ficarão feitos feios, disformes e sujeitos a todos os tormentos. Não é? Então, aqui é a distinção. Na ressurreição, o que vai acontecer? Aqueles que receberem o prêmio, ou seja, serão salvos e para os céus, os corpos serão transfigurados. Igualmente o do Cristo, não é? Que se transfigurou diante daqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Não é? Serão mais ágeis do que o pensamento, mais penetrante do que o raio de luz. Veja, mas os que foram castigados para o inferno, pelo contrário, os corpos serão transformados, ficarão mais feios, ficarão mais pesados, né? E sofrerão a condenação eterna, a tormenta eterna. Vamos avante e veja, agora aqui, né? Eu disse vamos avante, mas já é o último artigo do credo, né? O 12º. Portanto, para não entrar um artigo no outro, eu vou terminar esta aula para quando voltar terminar o credo, né? E aí sim vamos ver a vida eterna no 12º artigo e terminando com 21 aulas o credo, né? Vamos ver céu, inferno, Olimpo, não é? Ou limbo, vamos ver o purgatório e encerrar, não é? A nossa catequese, essa primeira parte. Lembrando que este curso tem 4 partes. Ao voltarmos com a segunda parte do curso, vamos voltar com toda a teologia moral dentro dos 10 mandamentos. Vamos ver um por um mandamentos.
Quero lembrar a você que essas partes nós refletimos já com outros aspectos, né? Em outra linha de raciocínio, nós refletimos quando fizemos as catequeses do Catecismo da Igreja Católica. Foram mais de 100 catequeses, tá certo? Mais de 100 aulas. Acredito que esse também vai dar por aí, porque só a primeira parte deu 21 aulas. Vamos avante, ok? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até mais tarde, se Deus quiser.